Vamos conhecer hoje mais sobre as características e os benefícios do mel de melato de Bracatinga. No quadro Temática, comentário do presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva. E quando se fala em mosca das frutas, veja uma armadilha para a captura massal. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Plautz, de Itaiópolis. Conheci o seu Hélio, todo gaúcho de bombacha. A Buena, na verdade, eu me apaixonei que ele estava de Buena aquele dia. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha Lithothanium, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Olá, gente! Começamos o programa de hoje tratando do assunto mel de melato de Bracatinga, que chama cada vez mais a atenção do cliente, do turista, se vende sozinho pelo nome, graças, é claro, ao empenho da pesquisa que comprovou as características e os benefícios desse produto que é único no mundo. Continuamos com a reportagem do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Acompanhe. Da colmeia para a cidade, aos poucos o mel escuro, que no passado foi discriminado e rejeitado por muitos produtores e consumidores, começa a ser disputado. Está tendo saída. Até os produtores estão falando que estão em falta. Sim, ele já é requisitado em mercados, feiras, bares e restaurantes. Tolo é quem não embarca nessa onda de sucesso e de saúde. O mel de melato da Bracatinga, ele é um mel premiado mundialmente. Tu tem que se desafiar a usar esse baita produto que qualquer outro cozinheiro do mundo gostaria de usar. Na rota gastronômica de São Joaquim, ganha destaque nos pratos e no cardápio. Quem está na rota gastronômica de São Joaquim é sempre desafiado a criar produtos novos, produtos diferenciados com os selos de origem que nós temos na cidade. E o chefe Kevin capricha para não decepcionar. O mel de melato por si só já é super saboroso, mas ainda tem como inventar pratos de como aproveitá-lo melhor, não é isso? Isso, ele tem inúmeras funções, tanto para prato salgado como doce, prato principal, entrada, sobremesa, então é bem versátil mesmo. E coloca versátil nisso. Vai bem na salada, como molho reduzido em cima da panceta de porco pururucada. E na sobremesa, cai como uma luva. O pão de mel feito de melato é a combinação perfeita com chocolate e mousse de café. E se na Serra ele já é tão bem aproveitado e respeitado, é porque no campo e na capital o trabalho tem sido constante. Ana, professora da Universidade Federal, é um dos elos dessa corrente. É responsável pelo Laboratório de Química de Alimentos, onde são analisadas as características físico-químicas e bioativas dos méis catarinenses. Foi aqui
que ele começou a ser visto pelo olhar científico. Quando nos deparamos com o mel de melato, né, as perguntas eram: por que ele é tão escuro? Por que ele tem um sabor mais ácido em relação aos méis florais? Por que ele não cristaliza? Quais são as características que fazem com que ele seja um produto tão apreciado para que praticamente 99% até então fosse exportado para a Europa? Aos poucos, as perguntas foram sendo respondidas. E quanto mais produziam informação sobre o mel de melato, mais era nítida a diferença entre ele e os demais. Ele possui uma atividade antioxidante mais elevada quando comparados aos méis florais. Além disso, o mel de melato da Bracatinga ele tem atividade anti-inflamatória também, testado em laboratório, com muitos minerais, sódio, potássio, magnésio, manganês, minerais que são importantes também para o funcionamento do nosso organismo. E além disso, ele tem uma acidez maior, que torna o sabor dele diferenciado. As características do mel de melato chamaram tanto atenção na época que se levantou então a possibilidade da certificação de um selo de identificação geográfica. E foi aí que começou uma verdadeira força-tarefa dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram mais de 1.500 análises para comprovar as características que o tornam único. Então foi um trabalho conjunto entre FAASC, EPAGRE, Universidade Federal de Santa Catarina e SEBRAE. E o resultado foi a conquista do selo de indicação geográfica concedida em 2021 pelo INPE. A denominação de origem é uma modalidade da indicação geográfica que pressupõe que há uma determinação do território sobre a qualidade do produto. 134 municípios fazem parte do território, 104 de Santa Catarina, outros 12 do Paraná e 15 do Rio Grande do Sul. Uma outra característica é a presença da Bracatinga, a ocorrência natural da Bracatinga, que ocorre junto às matas de araucária e junto ao clima CFB, que é um clima quente e úmido. Outros critérios também foram incluídos, como a altitude acima dos 700 metros e o uso e cobertura da terra. Então, áreas onde tem plantio mecanizado de grãos e que tenham o uso de insumos químicos, é uma área que foi identificada como uma área com restrição a essa produção. Que além da questão da qualidade do produto, né, do aumento da relação de confiança entre o produtor e o consumidor, a gente tem essa questão mais ambiental, vamos dizer assim. A federação que representa o apicultor foi a instituição solicitante do IG e hoje é a porta de entrada para quem sonha com o futuro, que promete ser cada vez mais promissor. A indicação geográfica ela teve a primeira safra ali em 2022, então a gente está entrando na segunda safra, né, no ano de 2024. A gente tem 9 empresas credenciadas dentro do projeto, representando aí 39 a 40 apicultores. Então, a indicação geográfica ela se direciona para beneficiar os produtos de pequenos e médios produtores com o objetivo de agregar valor a esse produto, né, a proteger o produto também. Eu acho que isso é bastante importante. Tem algumas empresas que já aumentaram a venda em 30% no mercado nacional e isso é bem interessante para nós. É uma métrica que traz resultados na primeira safra, né? E que venham muitas outras safras do nosso ouro negro. Um produto, um selo que envolve trabalho, pesquisa, que orgulha, gera emprego e renda para famílias, que cria oportunidades e desenvolvimento nas cidades, saúde para o consumidor e garantia de recuperação e manutenção de nossas florestas. O apicultor, né, por trás desse trabalho, ele também é um ambientalista, porque ele também ajuda a manter a natureza, manter as abelhas, né? Que é um inseto tão importante para a natureza, para todos nós, né, para o ser humano. E preservar a Bracatinga. E preservar a Bracatinga, com certeza. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta sexta-feira, o comentário é a cargo do presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva, que fala sobre a cadeia produtiva do leite que precisa de apoio.
nós estamos tratando aqui na Assembleia de um tema muito importante, que é a cadeia produtiva do leite. Nós sabemos que nos últimos 2 anos nós tivemos uma importação, principalmente no ano de 2023 e agora em 2024, uma importação muito alta de lácteos advindo do Uruguai e da Argentina. Nós sabemos que o governo federal editou o programa dentro do programa Mais Leite, que retira os incentivos do PIS e o CONFINS para as importações. Ocorre que os que importam leite não são os laticínios, e sim são as indústrias que fabricam bolacha, que fabricam doce de leite, que fabricam chocolate, são outras atividades. E essas empresas continuam importando e importando num ritmo muito acelerado. Essa medida do governo federal tem que aumentar os tributos de quem importa para reindustrializar esses produtos aqui no Brasil. Agora, por outro lado, aqui em Santa Catarina, nós estamos num estudo muito avançado entre a Fazenda, a Secretaria da Agricultura, também a Assembleia Legislativa, juntamente com a Comissão de Agricultura. Nós estamos trabalhando uma forma de que os tributos sirvam de incentivo para a cadeia produtiva do leite. O estudo está bastante avançado. Nós acreditamos que já nos próximos meses devemos ter esse projeto aportado aqui na Assembleia Legislativa, onde com certeza todos nós deputados vamos dar celeridade para que a cadeia produtiva do leite possa ter um estímulo a mais para sobreviver a esse momento em que o custo de produção mal cobre os custos de venda. Muitos produtores trabalhando no prejuízo, vendendo seus plantéis, saindo da atividade, e nós precisamos urgentemente reverter essa tendência negativa que está sobre a cadeia produtiva do leite, para que ela possa continuar gerando emprego, gerando renda no interior e principalmente saúde para os brasileiros. O leite é um alimento saudável e que está na mesa de todos os brasileiros, e nós, Santa Catarina, somos o 4º maior produtor de leite. Por isso, essa nossa preocupação de resolver essa questão da cadeia produtiva do leite, para que ela possa voltar a dar futuro para o produtor rural e saúde para os brasileiros. Agora acompanhe os assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. E quando se fala em mosca das frutas, veja uma armadilha para captura em massa. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Hélio Plautz. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com o Nobre, que possui alga marinha Litotanium, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa vamos mostrar como fazer o controle desse inseto que é uma das maiores ameaças ao desenvolvimento da fruticultura. Estou falando da mosca das frutas. É uma armadilha para a captura em massa. Acompanhe a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Em
Em grandes, médios ou pequenos pomares, elas incomodam muito. Quem já não encontrou frutos perfurados e dentro deles algumas larvas? Esta é uma etapa do ciclo de vida da mosca das frutas. No período larval, ela se desenvolve dentro da fruta e se alimenta da polpa, causando, é claro, muitos estragos. A mosca das frutas é considerada uma das maiores pragas do setor da fruticultura. Em todo o mundo, os produtores têm prejuízos em torno de US$1 bilhão ao ano por conta dos danos causados por essas moscas. Atualmente, a mosca das frutas é uma das principais pragas da fruticultura. Existem diversos métodos de controle para reduzir a incidência deste inseto nos pomares. Hoje nós vamos conhecer um deles, uma ótima opção também para quem deseja investir na produção orgânica de frutas. Um dos maiores entraves para a implantação de um sistema de produção orgânica de frutas é o controle de pragas e doenças sem o uso de produtos químicos. Atenta à necessidade de tecnologias sustentáveis, a Epagre de Videira oferece mais uma alternativa para o manejo integrado da mosca das frutas. A mosca das frutas é um problema sério para o fruticultor. E o que ele pode fazer para controlar esse inseto? Olha, o fruticultor, ele primeiramente precisa fazer o monitoramento populacional da espécie, porque baseado no monitoramento populacional, ele consegue saber em que momento exato ele deve atuar no sentido de diminuir a população. Uma vez que ele faz o monitoramento e ele tem ideia da população que se encontra no pomar, ele pode começar utilizando iscas tóxicas, que significa a junção de um atrativo alimentar mais um agente letal, ou seja, um inseticida. Essas iscas tóxicas, elas em geral são aplicadas no entorno dos pomares, de modo que isso cria uma barreira física e impede o fluxo migratório dos insetos dos hospedeiros nativos para as plantas cultivadas. Essa seria uma primeira abordagem. Uma outra técnica que nós estamos estudando é a captura massal, né, que é a utilização de armadilhas no pomar para também diminuir a população. A captura massal é a utilização de armadilhas com atrativos alimentares em alta densidade nos pomares, de modo a fazer o controle do inseto. Então, esse tipo de dispositivo que nós vemos aqui, ele é colocado um líquido dentro dele, ele possui esses furos, essas perfurações por onde a mosca entra. E aqui por fora existe uma superfície adesiva, de modo que o controle do inseto é causado pela mortalidade no atrativo alimentar, no líquido, e mais a cola, mais a questão do inseto colar nessa superfície adesiva e morrer. A armadilha ela é colocada numa densidade de aproximadamente 150 armadilhas por hectare. O ideal é que ela seja colocada, essas armadilhas sejam colocadas após a fase de raleio, e elas só devem ser retiradas no momento da colheita dos frutos. E qual é a eficiência do uso desses métodos de controle da mosca da fruta? É possível colher frutos sadios sem produtos químicos? Sim, é possível. A eficiência desse pacote é boa. Nós temos resultados aqui na Estação Experimental de Videira de colheita de pêssego, sem a utilização de inseticidas, utilizando dessas ferramentas de monitoramento, mais isca tóxica e mais captura massal. Desta vez, o repórter Sebastião Garcia foi até Itaiópolis, norte de Santa Catarina, visitar a família Plaudes. Lá, ele encontrou elementos interessantes para contar a história de hoje, que vai além da eficiência técnica da família nas suas atividades. O exemplo dos pais e a união da família são fatores que contribuíram e têm peso forte na eficiência e no sucesso deles em tudo o que fazem no campo. Vamos conhecer então agora a história do Hélio e da Juscelia Plaudes. A casa antiga era do avô do Hélio. Depois as terras passaram para o pai e ele, o mais velho de 7 filhos,
ficou com a propriedade. Que é a herança do meu pai, né? Que ele passou para mim um pedacinho de terra. Uma parte nós compramos, depois para frente, né? Jocélia é a mais velha também de uma família de 3 filhos, todas mulheres. Foi num baile de rodeio, mais de 30 anos atrás, que Jocélia e Hélio se conheceram. A boina preta, guardada até hoje, foi o pivô do namoro. Conheci o seu Hélio, todo gaúcho, de bombacha. A buena, na verdade, eu me apaixonei que ele estava de buena aquele dia. Não esqueci. O namoro, sério mesmo, só começou 3 meses depois, quando o Hélio foi pela primeira vez na casa do sogro. A gente se conheceu dia 26 de outubro de 85, casamos dia 26 de novembro de 88 e estamos há 33 anos, vai fazer agora em novembro, que somos casados. No início, eles moravam com o avô do Hélio, que tinha ficado viúvo e morava só. Depois construíram a primeira casa, uma casa de madeira, 3 quartos. Aí a família foi crescendo. Tayane, a primeira filha. 5 anos depois, veio Thomas. Eles cresceram correndo por tudo e participando das atividades. Tayane é hoje médica veterinária. A Tayane teve essa oportunidade, queria saber de fazer o curso de veterinários, então você vai em frente, né? Eu até me espelhava numa veterinária que nós tínhamos aqui, a dona Carmen Rutz, né? Eu via nela o amor que ela tinha pela profissão. E aí isso me marcou muito e eu sempre falei que se eu não fosse veterinária, eu ia continuar na propriedade da mesma forma, trabalhando, mas eu não ia tentar outro curso, né? O Thomas aprendeu com o pai a gostar de rodeios e de laçar. E aprendeu a gostar da profissão dos pais também. O Thomas também era para ter ido estudar. A gente ia para o colégio agrícola lá em Rio Negro. A gente foi lá, conheceu o colégio, fez matrícula, ele ia ficar semi-internado durante a semana e tudo. Só que daí nós dependia de mão de obra, no caso. Daí eu pensei, não tem o porquê de eu sair, e a minha vontade sempre era ficar aqui mesmo. Daí nunca tive a vontade assim, de sair. Tayane é casada com Valmor. Eles são produtores de leite também. A propriedade do casal é bem próxima daqui. Tayane é supervisora técnica do Senar na região norte de Santa Catarina. E presta serviço como veterinária, também na propriedade dos pais. Quando eu chego, eu já vou falando pro Thomas, pro pai, ó, a gente precisa fazer isso, a gente precisa melhorar aquilo. Thomas é casado com Sheila. Eles moram na mesma propriedade do Hélio e da Jocélia. A casa, grande, bonita, abriga os 2 casais de forma independente. Tem uma divisão no centro que transforma o imóvel em 2 casas. E a família vai aumentar logo logo. Sheila está grávida. Com certeza, é um motivo de alegria muito grande para nós vir mais uma sapequinha aí para correr no meio dos barros com a gente aí. Que venha com saúde aí, que seja bem-vindo. A gente está muito feliz. Enquanto o bebê não vem, Sheila trabalha com a sogra na ordenha. E o Thomas com o pai. Hoje aqui, na verdade, é tudo unido. Aqui nada é de ninguém e é de todo mundo as coisas aqui. Thomas e Sheila fazem hoje parte do trabalho que Hélio e Jocélia começaram há mais de 30 anos, mas numa condição bem diferente. Hélio e Jocélia plantavam feijão e milho no início. Depois passaram para o leite. Era uma renda anual só, né? Daí que optamos por comprar umas vaquinhas de leite, né? Vamos botar umas vacas de leite aí para nós ter uma renda mais mensal, né? Começamos com um bujão de 20 litros, que na época dava bem certinho o valor de um salário mínimo. Que ajudava, pensa, dava o mercado, dava o combustível, né? O velho galpão da estrebaria é o registro daquela época. Hoje toda a ordenha é canalizada. Eles têm mais de 40 vacas produzindo e um plantel de 84 animais. Cada vez melhorando, né? Desde genética, daí veio mais assistência, né? Gente que orientava mais, né? Procurar um gado holandês, né? Que aumentar a produção, né? Daí no ano para frente, em 90, no caso em janeiro, né? Você fez o curso de inseminação. Então ele foi fazer o curso de inseminação já para melhorar, né? Hélio destaca o incentivo que eles tiveram da cooperativa, da qual eram associados na época, a Coopernorte. Ele conta que havia um programa de incentivo à atividade leiteira na região
e a cooperativa importou animais do Uruguai para desenvolver a cadeia leiteira. Foi quando ele e a Jocélia compraram as primeiras vacas holandesas com genética de qualidade. E cada vez foi melhorando, né, a genética. A gente comprou 5 vacas na época, né, essas do Uruguai, né? Isso. Aqui na propriedade, os animais sempre foram criados a pasto, no sistema de piqueteamento. De 3 anos para cá, a atividade ganhou reforço com as orientações do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, o ATEG. Na época, a Tayane era técnica de campo e sugeriu ao pai incluir a propriedade no programa. O principal de tudo é fazer anotações, marcar cio de vaca, marcar parto de vaca, fazer um acompanhamento. Controle leiteiro, né, que nós não tinha, né? A foto é de uma das visitas que Ana Paula, técnica de campo do Senar, faz todo mês à propriedade. Depois que começou a ser feito o trabalho pelo ATEG aqui, houve aumento de mais de 10 litros na produtividade de cada animal. Aumentou também a quantidade de animais em lactação. A gente, na verdade, a gente era quase uns tiradores de leite, né? Hoje a gente considera uns produtor de leite, já que hoje a gente, se quiser tal número de tal coisa, a gente tem ali. Antes era entrada e saída, só que você não sabia um custo mensal ali e anual. Tudo tem ali num gráfico, tem o caderno, tem no computador, tudo. A produção de leite é só uma das atividades da família Plautz. Andando um pouco mais pela propriedade, a gente chega até essa estrutura. 2 galpões com capacidade para 60 mil aves. No dia que estive na propriedade, eles estavam sendo preparados para receber novos lotes. A criação de frangos surgiu como alternativa 11 anos atrás. Hélio pensava em substituir a produção de leite pela avicultura, por causa da mão de obra. A decisão do Thomas de continuar na atividade em vez de ir para o colégio agrícola foi determinante para eles tocarem as 2 atividades. Daí ele mesmo disse, não, mãe, eu não vou. Ele decidiu, não vou para o colégio agrícola, eu vou ficar para ajudar vocês aqui. Valeu a pena. Os troféus são o reconhecimento pela eficiência na avicultura. Por 2 anos consecutivos, eles receberam a premiação. Os negócios vão tão bem aqui que Thomas traçou metas ambiciosas, algumas já para o próximo ano. A minha meta no leite chega até umas 100 vacas. E nos aviários a gente está com 2 barracão e talvez, conforme tiver a oportunidade, é pôr mais uns 2 barracão ainda. E tem uma outra atividade ainda que movimenta os negócios na propriedade, a produção de grãos. Milho para silagem e soja. No milho são 20 hectares de plantio, na soja 30. Tem mais que mão de obra, investimentos e conhecimento na receita de sucesso da família do Hélio. Está no carinho, no olhar, no sorriso, na lágrima. Não tem como não dar certo. Com certeza. Um entendendo o outro, acho que, né? Diálogo, né? A gente sempre foi unido para fazer as coisas, sempre se ajudando. Eles são um exemplo a ser seguido de honestidade, de simplicidade. Que o meu pai sempre ele pensa no outro ao invés de pensar nele mesmo. E a mãe é a mesma coisa. Então são características dele que a gente leva para a vida. De raiz, de dar valor à família. Na verdade não tem palavra para descrever o que eles fizeram por nós e agradecer deles e ensinar a gente o caminho certo, né? O primeiro ponto é o amor. É o amor entre o casal, é o amor pelos filhos, é o amor pela profissão e pela atividade que eles exercem na propriedade. O amor pelo cantinho nosso, que é essa propriedade aqui. Eu acho que aqui é um pedacinho do céu, eu sou muito feliz aqui. Fomos bem abençoados, vamos dizer assim. E com a história da família Plautz de Itaiópolis, norte de Santa Catarina, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Um bom final de semana para todos e até semana que vem.